Deus falou já tremendamente conosco nesta noite. Amém? Os textos que eu escolhi, que separei, todos foram lidos no culto. E eu fico vendo como Deus trabalha. Quando Deus quer falar com a sua igreja, Ele prepara a sua igreja para ouvir o que Ele quer dizer. E Ele trabalha no início, irmãos. Ele trabalha na sua vida quando você sai de casa para vir para aqui. Não pense que foi a sua mera decisão de vir à igreja hoje. Não. Deus tinha algo para falar com você. E Ele lhe traz. E Ele prepara o seu coração para ouvir a palavra. Então o culto, todo ele, irmãos, fala conosco. Quem vem com o coração aberto, quem vem com o coração preparado para ouvir Deus, vai ouvir Deus na leitura da palavra. Vai ouvir Deus na canção entoada. Vai ouvir Deus na oração. Vai ouvir Deus no momento da explanação da palavra. E nós somos felizes por isso. Porque temos a vida de Deus em nós. A vida que recebemos quando ainda estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Irmãos, hoje é o último domingo do ano. Perceberam? De hoje a 8 é o novo ano, é o primeiro dia do ano. Mas você teve o privilégio de estar na casa de Deus no último domingo do ano. São 7 dias corridos que nós temos agora para terminar o ano. Mas Deus pode fazer muito mais. Ainda não terminou. Deus tem planos, tem propósitos. E nós estamos falando sobre colheita. Mas o culto todo este, que foi preparado nesta noite para adorar o nome do Senhor, desde sexta-feira Deus tem falado no nosso coração. O pastor Naldo, quando esteve pregando a palavra na sexta-feira, a gente ouviu que a vida de Jesus, toda ela teve propósito. O nascimento, ele ser encarnado, e como aqui nesta noite foi colocado muito bem, no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Irmãos, Jesus só fez encarnar, porque Ele sempre existiu. Ele não foi criado, é o Deus autoexistente. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Só vimos uma representação da glória do Pai quando Cristo encarnou. Mas Ele sempre foi. E nós louvamos o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças. Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelos momentos que passamos aqui de adoração ao nome do Senhor. Tudo isso foi preparado pelo Senhor. Nós cremos isto. Até mesmo os hinos aqui cantados, os cânticos, as leituras, tudo foi preparado pelo Senhor, para adoração ao Senhor. Porque tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti. E nós temos este privilégio de sermos servos do Senhor, de termos a vida do Senhor em nós. Por isso que nesta noite pedimos mais uma vez ao Senhor que leve cativo todo pensamento a Cristo. Todo coração esteja submisso, toda mente esteja, ó Deus, rendida à palavra do Senhor. E que esta palavra traga vida, traga esperança, traga refrigério, traga, Senhor, a Tua paz,
a vida daqueles que a ouvirem. Fala, Senhor, mais uma vez conosco. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Verbo se fez carne, como já foi lido aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14 de João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como o pastor na sexta-feira falou, e hoje nós queremos somente reafirmar, a vida de Jesus, toda ela teve um propósito. Jesus nasceu com o propósito de morrer pelos nossos pecados. Se fez necessário o Verbo, que é a palavra, encarnar-se, se materializar, tornar visível, para que eu e você pudéssemos ter vida. O nome de Jesus, quando foi dado com um propósito. E eu quero que você abra agora a palavra do Senhor em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Quando um pai quer dar um nome ao filho, procura um significado para ele. E Jesus não foi diferente. Quando o anjo apareceu a José, falando para ele não temer de receber Maria como esposa, porque aquilo que estava sendo gerado nela era pelo Espírito Santo, ele disse, nos versículos 21 ao 23, e ela dará luz a um filho a quem chamará Jesus. Por que chamará Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até no nome que foi dado para aquele menino Deus, o nome de Jesus, havia um propósito. Era porque ele salvaria e salvará o seu povo dos seus pecados. A vida de Jesus, como a nossa também, há propósito. Deus, quando nos fez, quando Deus nos concedeu estar aqui, Ele tinha propósito para a sua vida, para a minha vida. E nós precisamos buscar esse entendimento para saber qual o propósito pelo qual Deus nos criou e nos colocou sobre essa terra para cumprirmos. Nós não podemos sair daqui sem atentar para o propósito pelo qual Ele nos criou. Irmãos, diante desta afirmação, tudo por causa de uma promessa que já foi dada no Antigo Testamento. E nós vamos ler, acabamos de ler aqui, no versículo agora 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor, pelo profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus entre nós. Irmãos, o homem sempre foi em busca da divindade. Ele sempre quis atingir o divino. E a gente vê na história das religiões o homem buscando o ser divino para manter contato com ele, para alcançá-lo, para vê-lo, para manter conectividade.
No cristianismo a gente vê um Deus interessado na nossa vida e que vai em busca do perdido, vai em busca do pecador, e Ele encarna-se. Uma promessa que Deus tinha dado há quantos anos atrás? Se formos lembrar de Isaías, muitos anos, irmãos. E eu quero trazer à sua memória, à nossa memória, que aquilo que Deus fala e promete, Ele vai cumprir. Por mais que se passem anos, mas vai cumprir. Depois de muitos anos, esta palavra acontece. E de fato Jesus nasce. E é o Deus encarnado, é o Deus conosco que agora está morando entre nós. Eu fico maravilhada, porque Jesus, a sua vinda aqui, é resultado do grande amor de Deus por nós. Leia comigo aquele texto bem conhecido. Eu quero que você leia comigo João 3, 16 e 17. Todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, em seu nascimento, Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Esse Deus que procurou relacionamento com você, que te encontrou, que te buscou, foi para te oferecer vida, simplesmente vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Irmãos, se nós pudéssemos aqui vislumbrar o que Jesus tinha no céu, como Ele era adorado pelos anjos, pelos arcanjos, por toda classe de anjos, pela glória que Ele tinha com o Pai. A gente não tem ideia, mas aquilo que os olhos não viram e que não subiu ao coração do homem, Deus está preparando para aqueles que creem nele, amém? Para você entender e eu entender o quão foi profundo o amor de Deus por nós. É como se tirasse alguém muito rico, o homem mais rico do mundo, de toda a sua glória, de todas as suas riquezas, e colocasse ele para viver no lugar mais simples do mundo, no lugar mais inóspito, no lugar mais rejeitado, no lugar mais hostil, no lugar mais degradante, e ele ter que abrir mão e não ser expulso da sua glória, não, mas ele se doar, ele deixar todo o conforto do seu lar para viver com outros, para conhecer sua realidade. Semelhantemente, Jesus deixou toda a sua glória. E o texto que foi lido, o mesmo texto que vou ler agora, que eu vou ler na condição da mensagem, mas que já foi lido pela irmã Flávia, o de Filipenses 2, que diz assim: mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disto, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo uma morte abnegada e obediente.
e da pior forma, a crucificação. Por causa desta obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muitos mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Amém? Quando eu leio esse texto de Filipenses 2, nesse texto da mensagem, fica muito claro, irmãos, o quão profundo foi o amor de Deus e de Jesus pelas nossas vidas, para sair da sua glória e para nos tirar do lamaçal, para recuperar, restaurar as pérolas que estavam embrenhadas, sujas, entre a lama, e que foi nos dado valor. Porque Deus sabia, Jesus sabia que se tirassem essas pérolas e as lavassem com o seu sangue, seriam para a glória de Deus, para a glorificação do Pai. Foi isso que Ele fez com a minha vida, foi isso que Ele fez com a sua vida. Ele lhe lavou, lhe restaurou, tirou do lugar que você estava, de morte, para lhe dar vida, e vida plena, e vida com abundância, vida com esperança. Que quando pensamos na morte, a gente não teme, irmãos, porque nós sabemos para onde nós vamos. Você tem que ter essa certeza dentro do seu coração. Não pode haver dúvidas que o amor de Deus por nós é grande e que todo Ele contribui para que possamos ir para a eternidade. É interessante a gente entender isso, que a morte do Senhor também teve seu propósito. João capítulo 14, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, né? Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus promete isso para aquele que crê em seu nome. Em Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5, Paulo, escrevendo àquela igreja, ele vai dizer algo muito importante sobre o amor de Deus, apesar da nossa natureza pecaminosa. Versículos 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A mensagem na Bíblia contemporânea, ela diz assim, esse texto: mas graças a Deus, Ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Está assim escrito lá. Não é demais isso? É demais para nossa mente entender e compreender. Mas o Senhor fez isso por nós. Ele encarnou-se, viveu, morreu. Mas não morreu somente, Ele ressuscitou e vivo Ele está. Amém?
E esse é o motivo da nossa esperança. Se você tem esperança e está aqui, é porque você crê nisto. É que Ele está vivo. Você não crê e eu não creio no Deus morto, no Deus que tem olhos e não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas nós não cremos num Deus assim. Nós cremos num Deus que vê todas as coisas, que os olhos deles estão sobre todos nós, que nos conhece a todos nós, que tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Ele tem contado todos os meus cabelos e os seus cabelos. É Ele que enumera e sabe o nome de todas as estrelas. É esse Deus que eu e você servimos. É o Deus que não consente, ou melhor, que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele consinta. Ele é soberano, como cantamos aqui. Ele é soberano sobre terra, sobre céu, sobre o mar, sobre os vivos e sobre os mortos. E é por isso que Deus o exaltou soberanamente, e o seu nome está sobre todo nome. O nome em que os demônios se submetem, o nome o qual todo joelho um dia haverá de dobrar, toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por causa da sua obediência e do seu amor. Mas prepare-se para a colheita, irmãos. Prepare-se. O fim está próximo. O fim está próximo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses. Você vai ler um texto muito conhecido que fala da segunda vida de Jesus. Prepare-se, porque Ele voltará. A partir do versículo 14 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas irmãos, adentrando ao capítulo 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que você escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não destinou para a ira,
mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Fica essa palavra de exortação para nós, irmãos. Jesus voltará e fará sua colheita. Há várias parábolas de Jesus falando sobre uma colheita que haverá, que a voz do anjo se separar aqueles que são do Senhor, e nós precisamos estar atentos a esta palavra. É uma palavra de alerta, é uma palavra de exortação, é uma palavra de aviso, para que não nos surpreenda naquele grande dia, que é o dia da volta do Senhor. Apocalipse capítulo 14, na visão que João teve enquanto estava preso ali na ilha de Patmos, a visão da revelação que foi dada a Deus a ele, ele fala no capítulo 14, a partir do versículo 14, sobre a colheita da terra. E quando João viu aquela visão, ele ficou sem fôlego. É assim que está escrito na mensagem. Teve várias coisas que João viu e que ficou sem fôlego, que ficou atônito. E aqui ele vai dizer, versículo 14: e olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre uma nuvem, um semelhante ao filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. A outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Nós falamos do amor de Deus, nós falamos da sua misericórdia, nós falamos do seu sacrifício, mas precisamos lembrar que o dia do Senhor está se aproximando, e para aqueles que ainda não têm a Cristo, poderá ser um dia de tristeza e de ira, da grande ira de Deus. João, quando viu aquela encenação, irmãos, ele ficou atônito, ele ficou sem fôlego da emergência e da gravidade do que ele tinha visto. E qual é o convite, irmãos? É para que cada um de nós nos alertemos para este grande dia, o dia da vinda do Senhor, que temos que nos preparar. Eu quero terminar lendo o texto de João 3:36. João 3:36. Muitos falam assim: Deus é amor, mas Deus também é justiça. E esse texto de João 3:36, ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu vou ler novamente. Quem crê no Filho tem a vida. O que, porém, desobedece ao Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em outras palavras, a mensagem diz assim: é por isto que quem aceita o Filho e confia nele, tem tudo, vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele, vive na escuridão e não vê a vida. Tudo que experimenta de Deus são trevas e a ira tenebrosa no final. Essa mensagem que a gente tem que alertar as pessoas, que se ela não aceita a Cristo e que se ela não confia nele e obedece e guarda os seus mandamentos e não segue os decretos do Senhor e não obedece os seus mandamentos e não coloca em prática, o que está aguardando é a ira de um Deus irado. Foi a pregação me parece que John Wesley, nas mãos de um Deus irado, que quando ele pregou, a igreja que estava ouvindo aquele sermão, toda ela chorava, toda ela se rendia, se apegava. Diz a história que ele se apegava às colunas, chorando e pedindo misericórdia a Deus, porque assim como eles tinham conhecido o amor, e graças a Deus por isso, o amor de Deus, e o aceitou e guardou os seus mandamentos para cumprir e obedecer, eles também imaginaram que existem muitas pessoas aí fora que ainda não tinham abraçado esta fé, e que agora também permaneciam sobre a ira de Deus. E é por isso que nós temos que proclamar, irmãos, porque a colheita está próxima. Precisamos nos preparar também para a vinda do Senhor, que também será uma forma de colheita. Aqueles que estiverem com o Senhor será levado aos céus, mas lamentavelmente haverá aqueles que não irão, porque a ira de Deus permanece sobre a vida deles, porque eles não se arrependem, eles não guardam os mandamentos do Senhor, eles não aceitam a Cristo, eles rejeitam a palavra, eles não querem obedecer, eles são desobedientes. E nós precisamos alcançar estas pessoas, precisamos alertá-los, precisamos exortá-los, precisamos avisá-los que enquanto eles não tomarem uma posição ao lado de Jesus, a ira de Deus permanece sobre a vida dele e haverá castigo. Eles estão correndo grande risco de passar uma eternidade longe de Deus. E é por isso que nós somos convidados, irmãos, a pregar a tempo e a fora de tempo, para que o sangue destas pessoas não recaia sobre as nossas mãos. A gente precisa alertá-los que eles estão vivendo, quando eles vivem longe de Deus, irmãos, a coisa é tão séria, que aqueles até que também já ouviram da palavra e estão vivendo longe, estão vivendo, correndo risco. Aqueles que já ouviram a palavra, mas hoje não estão mais caminhando, não tiveram seus corações transformados, porque é necessário nascer de novo. Foi para isso que Jesus encarnou, para que nós tivéssemos vida, mas precisa haver arrependimento. Precisa reconhecer que sozinho nós não podemos nada, como diz lá Efésios capítulo 2. Isto não vem de vós,
A salvação não vem de vós para que vocês se gloriem. Isso vem de Deus, é pela graça. É pela graça de Deus que vocês são salvos. É por meio da fé em Jesus. Não está no mérito humano, mas tudo quem fez foi Deus. No Novo Testamento vai dizer: aqueles que provaram da fé, aqueles que viveram e que abandonaram a Cristo, será que eles têm a ideia do quão grande perigo estão vivendo? Mas enquanto estamos aqui ainda, irmãos, há esperança. Aleluia. A ira só vai permanecer sobre os filhos da desobediência enquanto eles assim quiserem. Mas no momento que eles abrirem o coração para Jesus e deixar Deus mudar a sua vida, mudar a sua história, deixar que o Filho de Deus os transforme por completo, eles viverão não mais a ira de Deus, mas viverão na glória de Deus. E Deus os levará para lugares altos. Se assentará com Cristo nas alturas. Viverá na casa do Pai. Servirá em sua casa. Será colunas de um palácio. Estarão diante dele de dia e de noite. E é isso que a gente quer para todos. Que se acheguem a Cristo. Que abram seu coração e permaneçam firmes até o dia de Cristo Jesus. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Nós precisamos seguir os decretos de Deus, obedecer os seus mandamentos e colocar em prática para que possamos ter uma vida abundante. Eu quero desafiar você a estar orando por aqueles que ainda precisam da graça de Deus, por aqueles que precisam voltar para o Senhor. Pode ser alguém na sua casa, na sua família, na sua parentela, pode ser um amigo, um vizinho, pode ser alguém que você muito estima, que você quer que chegue ao conhecimento da salvação e tenha a vida transformada por Jesus. Comece orando por ele agora, pedindo para que o coração dele se abra, se quebrante para ouvir e aceitar a palavra de Deus, para que ele aceite a Cristo e tenha a sua vida transformada, para que possa viver a vida e a vida abundante que Deus quer que todos nós vivamos junto a Ele. Pai, nós estamos diante do Senhor. Tantos nomes estão sendo lembrados nesta hora. Tantas pessoas que nós já conhecemos e que caminharam uma caminhada e que hoje não mais estão entre nós. Nós queremos pedir por elas, Pai, por todas estas pessoas. Pai, nós não temos o poder de transformar ninguém, mas o Senhor tem, porque Jesus transforma. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós sabemos que ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. É somente por Cristo Jesus. Oh Deus, quebra agora as resistências. Quebra agora, Senhor, toda barreira, toda vã filosofia que traz ao coração o ateísmo, que traz, Senhor, o secularismo, que traz tantas coisas, tantos ismos, que tem separado o homem de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que a mente destas pessoas que estão
a luz de Cristo agora venha raiar sobre a mente destas pessoas e trazer luz e trazer clareza, para que elas entendam, Senhor, que sem Jesus não há salvação. Ó Deus, quebra as resistências, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir pelos ouvidos. Destapa os ouvidos para ouvir a Tua voz, a voz do Espírito. Que quando eles ouvirem, ó Deus, a voz do Espírito, eles não endureçam os seus corações, mas que eles venham abrir os seus corações para ouvir a palavra. A vida de Jesus aqui na terra teve um propósito. O Senhor Jesus, ao encarnar-se, Ele encarnou-se porque nos amou e se entregou por nós. Que esta mensagem eles venham entender claramente, Senhor, do quão grande e profundo e inexplicável é o amor de Deus por nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, traz clareza, Pai, traz sua luz, dissipa as trevas, Senhor, que há na vida das pessoas. Quebra os grilhões, quebra as cadeias. Oh Deus, o nome de Jesus é o nome mais poderoso que há em todo o universo. Ó Senhor, que eles clamem por Ti, e que quando eles clamarem, eles vejam a Ti, eles ouçam a Ti, eles sejam, ó Deus, ó Pai, arrastados pelo Teu grande amor. Ó Deus, nós suplicamos por aqueles que andam errantes. Nós suplicamos por aqueles, Senhor, que um dia estiveram conosco e hoje não mais estão. Alguns estão até nas drogas. Outros estão, ó Deus, participando de seitas, de heresias. Outros, Senhor, estão vivendo de uma forma tão triste, Pai. Porque, ó Deus, quando qualquer homem ou mulher sai da Tua presença, fica vulnerável às forças do mal. Mas nós queremos pedir agora, no nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar as cadeias. Em nome de Jesus, quebra as cadeias, Senhor. Coloca colírios nos olhos para enxergar. Traz o entendimento à mente, Senhor. Dá uma mente clara, uma mente, Senhor, que perceba a verdade das Escrituras Sagradas. Ó Deus, tira a ignorância espiritual através da leitura e da meditação da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra seja espada de dois gumes, que possa penetrar na divisão da alma e do espírito e trazer clareza, ó Senhor. E que quando eles ouvirem a palavra do Senhor, eles não endureçam seus corações, mas que eles se rendam, se quebrantem, que eles reconheçam. Deus visita, se Ele estiver perto de nós ou longe de nós, ó Espírito Santo, visita, vai ao encontro destes e alcança o Senhor, para a glória do nome do Senhor. Nós queremos celebrar uma colheita juntamente, todos aqui, com vidas salvas, remidas, lavadas, regeneradas, transformadas pelo sangue de Jesus. Porque nós não queremos ir para o céu só, Pai. Nós queremos ir com um grande número, com uma multidão daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas, purificadas pelo sangue precioso de Jesus, para viver eternamente num lugar onde nunca ninguém foi e nem tem consciência de como é.
mas que as coisas mais maravilhosas estão preparadas para aqueles que creem, para aqueles que obedecem, para aqueles que guardam, para aqueles que aceitam a Cristo, para aqueles que se renunciam o seu eu, para aqueles que têm um quebrantamento de espírito, que têm um coração quebrantado, que têm um espírito contrito. Ó Deus, o Senhor tem preparado. Ó Deus, alcança, Pai. Nós queremos pedir por este bairro, que a paz do Senhor esteja derramada sobre este bairro, Senhor, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, aqueles que trabalham conosco. Ó Senhor, que a tua paz seja ministrada em cada coração. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, que o mundo não pode dar, porque os não conhece, mas o Senhor pode dar, porque o Senhor é real, e o Senhor é o único que pode dar esta paz. Ministra essa paz em nossos corações. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana, Senhor, de louvor e adoração ao Teu nome. Pai, uma semana em que a gente esteja sempre, ó Deus, no aguardo da Tua vinda, que nós possamos estar sempre vigilantes, Senhor, em todo tempo, sabendo que o dia pode ser qualquer dia e qualquer hora. Prepara a Tua igreja, Senhor, para subir. Prepara a Tua igreja para subir. E que nós venhamos ser portadores desta palavra. Palavra do Senhor que traz vida e vida com abundância. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez por nós e aquilo ainda que fará na vida de todos aqueles que abrem o seu coração para o Senhor. Muito obrigada. Abençoa o Teu povo que aqui está. Dá-nos uma noite abençoada, uma semana próspera, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Nós estamos na última semana do ano. Você está convidado a vir à casa do Senhor para adorar o Senhor. E no domingo que vem, pela manhã, teremos o culto de passagem de ano no sábado. Teremos aqui um culto no sábado, que vai começar às 22 horas, né? 22? Acho que sim, 22 horas. E vamos passar aqui momentos na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome do Senhor. No domingo, dia 1º, nós, como hoje, você vai ter um dia para estar com a sua família, glorificar a Deus pela manhã, mas à noite nós vamos estar aqui para cultuar o nome do Senhor. Durante a semana nós vamos estar dando esses avisos, mas convide, esteja orando. Irmãos, nós vamos entrar numa campanha de 21 dias de oração. Comece hoje a orar pelas pessoas, para que elas possam, aquelas pessoas que precisam ouvir de Jesus, que já ouviram até, mas que ainda não se decidiram. Comece a orar. Cada dia vai ter um propósito, para que nós possamos ver também a glória de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite para todos.